Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Diana e hoje eu venho com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu irei falar sobre o poder da língua, isso mesmo. Hoje eu irei falar sobre as palavras, né? As coisas que saem da nossa boca, tanto coisas boas como coisas ruins e como elas podem influenciar na nossa vida e o que elas podem estar ocasionando. Bom, primeiramente, né? Eu queria dizer para vocês que o que eu irei falar aqui é totalmente bíblico. Trouxe até, né, um esboço aqui com alguns textos de referência que eu irei ler para vocês. Nada do que eu estou falando aqui vem de mim, mas sim da palavra de Deus. Se você gostou desse tema, fique até o final, tá? Porque isso aqui é um assunto muito sério e que muitas pessoas não levam a sério, mas que a gente necessita, né, aprender cada dia mais da palavra de Deus. E hoje nós iremos falar especificamente sobre o poder da língua, tá? Primeiramente, nós sabemos, né, que na Bíblia Sagrada está escrito em Gênesis, no comecinho, que Deus criou os céus e a terra e tudo o que há no mundo com o poder da palavra. Então, o poder da palavra já começou no começo, né, no começo de tudo. Deus criou tudo com o poder da palavra, para vocês verem como que a palavra tem poder, tá? Primeiro, eu gostaria de ler aqui em Provérbios. Se você quiser abrir junto comigo, eu vou abrir essa Bíblia aqui, né, que vocês já conhecem, que é a minha Bíblia da Mulher Sábia. Vamos abrir em Provérbios e ver o que o Senhor tem para nos dizer. Provérbios capítulo 18, você pode abrir junto comigo para ler. A minha Bíblia, as palavras são um pouquinho diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Capítulo 18, do versículo 20 ao 21. Vamos ver o que está escrito? Capítulo 18, do 20 ao 21. Olha só, presta atenção. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, vamos frisar no versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. Gente, olha só. Existem pessoas que elas gostam muito de falar, né? Principalmente as mulheres gostamos muito de falar, e isso é do instinto da natureza, nosso instinto, né? Só que algumas coisas que saem da nossa boca a gente tem que vigiar. Por exemplo, às vezes a gente acaba amaldiçoando muito as coisas. Então, aqui tá falando que o poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, com a sua língua você pode proferir palavras de morte ou palavras de bênção. Por exemplo, você que tem um filho que é um pouquinho sapeca, né? Que é imperativo. Crianças são assim, né? São imperativas, mas tem crianças que são mais imperativas que as outras, né? Que gosta de brincar mais, né? Que são um pouquinho mais agitados. E aí a mãe fica super nervosa com o filho e acaba soltando: menino, você é isso, você é aquilo. É que eu não posso dizer as palavras aqui, senão o YouTube vai cortar o meu vídeo. Mas assim, tem pais que, ao invés deles abençoarem os filhos deles, eles acabam soltando maldição. Você é isso, você é aquilo, que não sei o quê. Isso são palavras de morte, você está proferindo. Por mais que você não fale assim, fale na hora do nervoso, quando você libera aquela palavra para aquela criança, por mais que ela não entenda, aquela palavra pode pegar. Ainda mais se você for cristão, né? Aquela palavra que você liberou vai diretamente naquela criança. Então, se você estiver nervoso e tal, com alguma coisa, libera uma palavra de bênção. Eu sei que é difícil, né? É difícil quando a gente tá nervoso, a gente fala: ai, você, seu abençoado, ai, não sei o que. Você liberar uma palavra boa quando você tá nervoso é difícil. Mas a gente tem que praticar, irmãos, porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor. E ele fica observando tudo que a gente fala, né? Tudo que eu tô falando pra vocês tá vindo pra mim primeiro, tá? Tá vindo pra mim. Eu tô falando diretamente pra mim também, pra mim primeiro, pra depois falar pra vocês. Porque às vezes eu acabo falando coisas que não deveria, né, e acaba sofrendo as consequências também. Então a gente precisa vigiar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, em tudo que a gente fala, tudo. Olha só, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu. A morte e a vida estão no poder da língua. E eu te faço uma pergunta hoje. O que você está falando está gerando vida ou está gerando morte? O que você está liberando sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos? São palavras de bênção ou são palavras de maldição? Fica essa reflexão para você. Agora, vamos em Tiago,
capítulo 3, versículo 2. Irmãos, eu vou ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo, mas eu preciso ler esses versículos para vocês, eu preciso muito. Tiago, você pode abrir comigo também. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Tiago capítulo 3, versículo 2, que o título, né, dessa leitura fala sobre o domínio da língua. Olha só. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só, gente. Se a pessoa não tropeçar na palavra, ele consegue dominar todo o corpo. Olha só como é importante você dominar a sua boca. Por exemplo, você está no meio de uma briga, de uma confusão, ou então alguém chega e começa a te caluniar, falar alguma coisa para você. Se você conseguir controlar a sua língua, se você conseguir controlar a sua boca, o restante do corpo todinho você consegue controlar. É como se a língua dominasse todo o corpo. Já pensou? Irmãos, pensa bem. O que você está falando na sua casa? O que você fala? Isso começa de mim, como eu disse. Está começando, Deus está falando comigo primeiro, para depois falar com vocês. O que é que eu e vocês estamos falando, né? Vamos controlar a nossa língua, né? Vamos falar menos, gente. Tem gente que fala demais, tem gente que conta a vida dele todinha. Não pode, gente. Vamos nos resguardar, né? Vamos ver aí o que está saindo da nossa boca. Agora vamos para Tiago também, capítulo 3, do versículo 3 ao 8. Continuação aqui, né, dos dons da língua. Do 3 ao 8. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Gente, é impressionante. Eu não sei se tem alguém no vídeo que está me assistindo que tem cavalo, mas é assim mesmo. Você coloca o freio no cavalo, na boca do cavalo. É impressionante. Quando você puxa aquele arreio ali, eu não sei se eu estou falando certa a palavra, mas quando você puxa ali, ele sente, acho que aqui ele sente e ele para na hora. Acho que dá tipo um choquezinho assim nele, assim ele para. Então assim, a pessoa que está dominando aquele cavalo consegue frear, né? É impressionante. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Gente, olha só, eu parei aqui porque eu tô achando muito, muito importante falar para vocês sobre essa parte que eu li. Olha só, a língua também é um fogo. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Olha só. Será que a sua língua está contaminando o seu corpo? Porque às vezes a gente acaba entrando em uma fofoca, né? Às vezes a gente acaba falando mal dos outros e a gente sente aquela coisa no coração no final do dia, tipo o Espírito Santo falando pra gente, nossa, você não deveria ter feito isso, sabe? Quando você fala alguma coisa, alguma tragédia, alguma coisa na sua boca que não é da vontade de Deus, o seu corpo todo sente, gente. O seu corpo todo sente. Então vamos vigiar nas nossas palavras, tá? Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. Às vezes, né, acontece de alguma pessoa liberar uma palavra, ou às vezes acabar falando algo que me fere muito, sabe? Então, às vezes quando alguém fala alguma coisa que me fere, eu sinto no coração, sabe? Então a gente tem que pensar muito antes da gente falar alguma coisa pro outro. Às vezes a gente acaba soltando uma palavra que magoa, que mata. E aquela palavra ali, ela não sai do coração tão facilmente. Aquela palavra, ela fica por muito tempo. E você fica com aquela mágoa, com aquele rancor, aquela coisa ruim no coração. E fica se pensando, nossa, por que aquela pessoa falou aquilo comigo? Então, gente, tome cuidado com o que você fala. Às vezes a gente acaba magoando até quem tá perto da gente, até quem mora com a gente. Às vezes a gente acaba soltando palavras que não era para soltar.
e aquela palavra ali pode trazer um estrago, sabe? Eu já vi muita gente falando assim, nossa, falando pro filho, nossa, você é igual seu pai, você vai, ou então você vai ser igual sua tia, que é aquela, né, não posso nem falar o nome, que faz isso e faz aquilo, você é igualzinho, você é burro, você é burra, você não vai ter nada na vida. Gente, não pode falar isso para as pessoas, sabe? A gente tem que vigiar. As certas palavras que você profere machuca. E não tem como você voltar atrás nessas palavras e pedir perdão. Por mais que você peça perdão pelo que você falou para outra pessoa, mas não tem como se arrancar do coração da pessoa aquilo que ficou, né? Aquela marca que ficou. Então, né, vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de ervas, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Olha só, a própria palavra de Deus está dizendo que nenhum homem consegue dominar a sua língua. Mas nós conseguimos, em nome de Jesus, nós vamos conseguir nos controlar. A gente não vai conseguir o tempo todo, né? A palavra nos diz, a gente não vai conseguir o tempo todo controlar e refrear nossa língua, mas quando nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente consegue controlar, tá? A gente consegue segurar, não é fácil, às vezes vai acabar saindo, mas vamos pensar, né, nas palavras que a gente está proferindo para as pessoas, tá? Vamos ler o último, né? Que o vídeo já tá longo. Vamos ler o último, que é o mais importante, que eu fiquei assim, abismada, sabe? É Mateus 12. Mateus 12, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 12, pessoal. Do 36 ao 37, tá? Vamos ler aqui o último. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque tuas palavras serão justificadas e por tuas palavras será condenado. Olha só, no juízo final, nós seremos julgados por aquilo que a gente está falando. A língua é tão importante, nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos. Se você proferiu coisas boas, se você está falando coisas boas, você será julgado pelas coisas boas que você falou, né? E você também será julgado pelas coisas ruins que você falou. Então, gente, todas as palavras, né? Aqui na Bíblia está falando, todas as palavras, todas, literalmente todas as palavras que você proferir aqui na terra, você vai dar conta no dia do juízo. Agora começa a pensar todas as palavras erradas que você já disse. Todas as pessoas que você já falou mal, que você já julgou, que você já criticou, começando por mim, depois para vocês. Todas as palavras que nós já falamos contra Deus. Todas as vezes que nós desacreditamos em Deus, né? Todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor com as nossas palavras. Todas as vezes que nós soltamos palavrões dentro da nossa casa. No dia do juízo nós vamos ter que dar conta. E já imaginou, gente? Você chegar no juízo e você perder sua salvação por conta de uma palavra que você falou? É muito sério, gente. Essa questão das palavras é muito sério, né? Tome cuidado. Se você falou alguma coisa que não deveria, peça perdão. Ainda dá tempo, tá? Peça perdão ao Senhor e não faça mais. Se arrependa. Para que no dia do juízo, você não perca sua salvação por conta de uma palavra torpe que você falou. Talvez você é uma pessoa que faz a obra de Deus, que você ajuda muitas pessoas, que você é uma pessoa boa. Mas às vezes você tem esse pecado aí da língua, né? Às vezes você acaba falando demais. Às vezes você machucou alguém com a sua palavra, com a sua língua. Às vezes você soltou um palavrão aí, né? Na hora da raiva e não pediu perdão. Às vezes você machucou alguém que estava próximo de você. Às vezes você liberou até uma palavra de maldição sem querer aí na vida de alguém. Peça perdão. A gente não lembra de tudo que a gente fala, né? Agora, quem recebeu a palavra, lembra. Se você xingou alguém, humilhou, a pessoa que foi humilhada, ele tá lembrando, né, do que você fez. Mas talvez você não lembra mais, você machucou alguém, você falou ali na hora da raiva. Então, mesmo que você não lembre, peça perdão a Deus, peça misericórdia. Deus está disposto a te perdoar. E depois você lê essa passagem aqui, né? Vamos ler bastante essa passagem para que a gente vigie todos os dias da nossa vida,
para que a gente vigie naquilo que a gente fala, porque é muito sério. A gente não pode sair soltando tudo que a gente quer na nossa boca, né? E dependendo do que você fala, do que você solta, você pode dar legalidade para o diabo trabalhar na sua vida. Então, vamos vigiar, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Vamos seguir firmes. Jesus está voltando, né? Como eu sempre digo aí, Jesus está voltando e ele vem buscar uma igreja santa, limpa e lavada. Claro que nós pecamos todos os dias. Não existe um ser humano que não peque. Mas que nós venhamos a cada dia nos arrepender e fazer diferente, né? Não basta se arrepender e tornar a pecar de novo, né? Que a gente possa se arrepender e estar no centro da vontade do Senhor Jesus, né? E a nossa salvação não é por conta das nossas obras, a nossa salvação vai vir por conta da morte de cruz, que nós não somos dignos da salvação, né? A nossa salvação vai vir por conta mesmo da morte de cruz do Senhor Jesus, mas nós devemos seguir os seus mandamentos e estar sempre no centro da vontade do Senhor. Pense bem no que eu disse nesse vídeo. Tudo que eu falei aqui está na palavra. Pense bem nas coisas que você fala, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor e que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus.